Diga 33! Começando agora mais um episódio do podcast que tem apenas 30 minutos do melhor que acontece nos nossos papos. De segunda a sexta, vão os cortes e aos sábados, sempre às 2 da tarde, mais ou menos, o nosso programa de 30 minutos, sempre procurando botar uma pulguinha atrás da sua orelha, fazer você pensar enquanto se diverte, enquanto aprende, enquanto passa um tempo aqui com a gente. Estou aqui mais uma vez com meu companheiro, parceiro e amigo, Júlio Camacho. Fala, Júlio. Olá, Gabriel, é um prazer aí estar com você de novo. Vamos lá, diga 33 e diga 33 para os seus amigos, para os seus familiares. E nosso desejo é fazer uma coisa bem divertida, a gente está curtindo muito fazer. A gente espera que vocês que estão assistindo possam curtir tanto quanto nós curtimos fazer. Vamos lá, Gabriel, apresenta o nosso convidado. Hoje eu tenho o prazer enorme de chamar esse convidado, que é um cara que eu conheço há muitos anos mesmo, um cara que eu admiro muito, um cara que eu tenho acompanhado muito, e é um cara que é um super gente boa, Felipe Winston. Prazer ter você aqui, Filipão. Gabriel, Júlio, obrigado pelo convite. Diga 33, e eu concordo 100% com o que você falou. Lá atrás, na escola, a gente constrói relações que provavelmente vão durar por uma vida inteira. Felipe, eu queria começar perguntando para você um pouquinho. Você dá um resuminho do seu histórico. Eu sei que a gente não, né, um programa é curto, mas você tem um histórico muito interessante desde criança, né, cara? Que você é um cara que se destacou muito na parte educacional e você fala muito de você não precisa ser o e ou o ou. Então, acho que você podia explicar para a gente o que quer dizer isso. When instead of or é você colocar o e no lugar do ou da sua vida, não deixar que te coloquem em caixinhas. Então, quando você fala da inteligência, eu não sei se isso é um elogio ou uma crítica, porque quando aos 10 anos eu fiz lá o teste QI e deu que eu era superdotado, queriam me botar na caixa do nerd. Graças a Deus, dos 3 aos 23 anos eu vivi no esporte, então queriam me botar na caixa do esportista vagabundo. Então, minha trajetória, Gabriel, vim filho de um engraxate marmiteiro, fui criado na Tijuca, classe média, venci muito pelo estudo, fiz engenharia na UFRJ, mestrado de administração na PUC, fiz 3 anos do OPM aqui na Harvard Business School, mas claramente o que mais me ajudou na minha jornada empreendedora foi ter aprendido PNL aos 10 anos com a minha madrinha e 20 anos no esporte. Então, eu digo que quando dizem que eu tenho sucesso, eu falo, ainda não, sucesso vai ser criar 3 mulheres fortes para o mundo, porque o que me define é ser o marido da Amanda, pai da Luana, da Isabela e da Maria Luísa, 18, 16 e 10 aninhos. E, de fato, é muito interessante quando você fala dessa ideia do ou, porque o ou, ele é excludente, né? Porque você exclui todas as outras, né? E de fato, o e, ele inclui, ele traz para dentro. Então, é muito bacana ver isso para você e ver isso de você. Mas eu queria fazer uma pergunta em particular. Você falou a palavra sucesso, e você fala que o sucesso é uma coisa que está ali na frente. Em que ponto dessa caminhada para o sucesso você acha que você está hoje? Hoje, depois de me associar ano passado a uma empresa de saúde integrativa, antigamente, eu estou com 50 anos, eu achava que já estava na descendente, hoje eu acredito que ainda não cheguei na metade da minha vida. Então, se eu não cheguei na metade da minha vida, eu acredito não ter chegado na metade da jornada de sucesso. Felipe, uma coisa que muito me intrigou e que eu fiquei muito bem impressionado quando eu fui aí bater papo com você, você contou um pouquinho mais sobre o seu pensamento, é o fato de que você enxerga negócios juntando corpo, mente e espírito. A questão corpo e mente já é muito clara, nem todo mundo cuida disso. Agora, o que o corpo e o espírito, então, cuidar do espírito é algo que eu particularmente sempre falei sobre isso. Se a gente não está íntegro em todas essas áreas, a gente não consegue seguir. Como é que você integra isso hoje dentro da sua empresa? Você hoje é um mentor muito respeitado. Como é que você integra isso? Como é que você aborda e o que você vê na importância disso para o empresário? Vamos lá, Gabriel. Mentalidade, como alguém que veio do esporte, eu sempre achei que era imprescindível. Então, mentalidade já estava dentro do escopo da minha vida. A parte de espiritualidade, e eu não falo de religião, eu falo de espiritualidade, a conexão com algo maior, eu realmente acredito ser muito importante, entendeu? Não me importa muito qual a estrada que você vai ao teu divino. Então, não quero saber qual a sua religião, mas que você tenha algo maior faz muito sentido. Agora, o corpo, sendo muito sincero, eu fiquei atento para isso há 1 ano atrás, quando uma das empresas que eu investi, a Natural Quanta, o meu sócio, ele é especialista em saúde integrativa. E ele tem um método que chama MBB, Mind Body Balance. O que ele defende? Algo que eu já sabia, que cabeça doente adoece o corpo. Só que, na metodologia dele, ele prova que corpo doente adoece a mente.
Quando ele me mostrou isso, eu falei, caramba, eu tenho que estar mais de olho, com cuidado com o corpo. Apesar de ser atleta, durante muito tempo, você vai envelhecendo, vai negligenciando. Se eu acredito que a mente tem que estar forte, o corpo tem que estar saudável. Não adianta eu ajudar um empreendedor a melhorar a mentalidade dele, melhorar o negócio dele, se ele estiver na cama de um hospital. Primeiro, assim, de antemão, concordo completamente com o que você está dizendo. Assim, o próprio termo integrar, ele parte do pressuposto que está desintegrado, né, que as coisas estão separadas. E se a gente pensar mais aprofundadamente, a gente vê que tudo é uma coisa só. Não existe um corpo sem uma mente. Não existe uma mente sem um corpo. Então, na verdade, essa tentativa que a gente faz de integrar é já entendendo que já está desintegrado. Corpo é onde, de fato, nós somos. Assim, então, tudo, na verdade, é o corpo. A mente, ela é contida no corpo. Então, eu acho brilhante e muito interessante essa pegada que você faz, né, de manter essas três coisas integradas, porque, de fato, assim, para ter o termo que você usou ainda agora, sucesso, ele não pode ser parcial, né? O sucesso tem que ser uma coisa global, né? Eu queria entrar um pouco mais na ideia do sucesso. Recentemente, eu escutei uma frase que me fez parar para pensar muito. Existe um paradigma muito equivocado do sucesso associado ao bem-estar financeiro, por exemplo. E essa pessoa dizia o seguinte: se fosse assim, rico não tomava antidepressivo. Eu queria saber um pouco de você, como é que você entende, você que lida com pessoas nessa busca, né, por realizações, como é que você vê os grandes desafios e como é que elas saem como é que eles vencem esses desafios? Eu aprendi, meu maior mentor, meu maior amigo até hoje é meu pai, só que meu pai não empreendeu. E ele, como ele venceu trabalhando duro, ele ensinou a gente a trabalhar duro. E eu demorei 35 anos, até quando eu vim para Harvard, para aprender que não é trabalhar duro, é sobre trabalhar inteligente. Porque o trabalhar duro, você se maltrata. E fazendo uma análise nos últimos meses, eu pensei assim, você falou do sucesso global. Nos primeiros anos da minha carreira empreendedora, eu comecei lá em 2003, eu estava pensando só na parte financeira. E aí perdi cabelo, engordei, não estava perto da família. Mas eu me vangloriava de dizer que eu saía do Rio de Janeiro, tomava café da manhã com um cliente em São Paulo, almoçava com um cliente em Brasília e jantava com outro cliente em Fortaleza no mesmo dia. Entendeu? Por quê? Porque a minha régua estava... Meu sucesso poxa, saí da classe média, ascendi muito rápido antes dos 30 anos. Mas isso não é sucesso. Hoje eu entendo isso. E eu achei um termo para me definir nesses 10 primeiros anos, que é o campeão perdedor. Eu estava pagando um preço e Deus foi sempre muito bom comigo. Eu vendi minha empresa para uma multinacional americana listada na Bolsa aos 40 anos. Se não tivesse acontecido isso, duas coisas provavelmente aconteceriam. Eu seria aquele avô que tentaria compensar com os netos a frustração de não ter sido presente com as filhas e, provavelmente, um grande potencial burnout. E alguém que se orgulhava de trabalhar 16 horas por dia, sábado, domingo, feriado, é um total campeão perdedor. Cara, eu passei por isso recentemente, né? Meu filho eu fui ser pai mais velho, né? Eu e o Felipe temos a mesma idade. Quando meu filho nasceu, meu filho vai fazer 3 anos agora, no mês que vem, eu realmente, cara, saí da empresa, não é que não saí da empresa, mas não estava mais tão presente no dia a dia da empresa. E a empresa, nesse momento, deu uma queda financeira, teve uma queda. E eu entendo que a minha ausência, apesar de eu ter gente trabalhando, gente que eu confio, que a minha ausência tem um papel muito forte em tudo isso que aconteceu. Mas eu olhando para trás, cara, vendo que a minha condição financeira ficou mais apertada, que a empresa deu uma queda, eu tenho zero arrependimento. Eu tenho zero arrependimento. Porque, cara, estar com meu filho, poder cuidar do meu filho, saber que eu tive presente, continuo presente na vida dele, naqueles primeiros momentos que ele precisava muito mais de mim, foi muito importante. Para a conexão que eu tenho com ele, com a minha cabeça, com o que eu penso hoje em dia, eu me sinto... Minha alma mesmo, cara, eu sinto inteiro. Eu falo, cara, esse moleque estava comigo desde o início, e eu estava com ele desde o início. E hoje ele vai para a creche, eu já fico em casa, já consigo trabalhar, eu retomei minhas atividades e estou retomando a minha empresa, fazendo a minha empresa crescer novamente, mas eu consegui viver de uma maneira completa esses anos com meu filho. Então isso que você falou é muito, muito importante. Então assim, queria trazer esse meu testemunho para dizer que isso que você falou, cara, é uma das coisas que mais me incomoda no dia de hoje. Você hoje pega um pessoal, vamos lá, jogador de futebol, rappers e outras pessoas também, pessoas muito jovens que ganham dinheiro muito rápido, tudo elas justificam pelo dinheiro. Porra, mas isso e aquilo, você tá errado nisso aí, cara. Não, porque eu não tô errado. Quem tá com dinheiro aqui sou eu e não é você. Então, assim, Felipe, quando você percebeu isso aí, nesse momento, que a sua vida não estava mais indo pra frente como você gostaria, como é que você conseguiu colocar isso
num pacote para você e para as pessoas que estão ao seu lado. O que você faz alguma coisa hoje para passar esse ensinamento para frente? Muitos perguntam, o mentor é aquele que ensina as coisas boas que fez? Até sim, mas principalmente ensina as coisas ruins, como você evitar os mesmos erros que eu cometi. O que eu falo muito, eu não acho que dinheiro traz felicidade, mas a falta dele atrapalha bastante. Uma das coisas que Harvard fez comigo nos 3 anos, o primeiro ano eles fazem uma desconstrução, e no segundo eles fazem uma reconstrução, e no terceiro te levam para o próximo nível. E essa desconstrução é exatamente não te tirar da sua empresa, mas preparar a sua empresa para ela não depender de você. E demorou muitos anos para eu chegar nesse nível. Se a gente tivesse se reencontrado antes, talvez, se você me falasse, tem um plano de ter filho daqui a 3, 5 anos, eu falaria, cara, deixa eu te ajudar a estruturar o seu negócio para que no momento que você precisar se ausentar, ele não sofra tanto. Porque meu negócio demorou muito para estar preparado para a ausência do Felipe. Tanto é que em 2012, eu montei o negócio em 2003. Primeiro ano que eu tive em Harvard, me dava taquicardia. Eu falei, cara, a empresa vai quebrar sem a minha presença. E eles falam, relaxa, calma que eu vou te ensinar. Segundo ano, você chega lá já sabendo que ela não vai quebrar. E no terceiro ano é o ápice. Você chega lá sabendo que ela vai andar melhor sem a sua presença no dia a dia. Então essa é a minha tarefa. Os empresários que eu vejo hoje falando que você tem que ficar o tempo todo de olho, eu não consigo concordar com isso. Tem que estar de olho na empresa? É óbvio que tem que estar. Mas o empresário tem que saber delegar, o empresário tem que saber preparar a sua empresa, como você muito bem falou, para a ausência, para a empresa rodar sozinha. Ao ponto de um dia sua ausência ser melhor, quem sabe? Pode ser. Bacana. Só fazer um ponto sobre isso para a gente não perder. Eu montei a empresa em 2003. Primeiro valuation que eu tive foi em 2008. Falaram que a minha empresa valia menos 5 milhões porque ela dependia totalmente do Felipe. Entendeu? Ou seja, era negativo. Aí demorou 5 anos para em 2012 a Ernst Young nos avaliar e aí sim dar um valor positivo. E em 2006, quando eu vendi a empresa, eu tenho noção que eu só vendia porque ela já era totalmente independente do Felipe. Então eu tento encurtar essa trajetória. Eu me pergunto se o dia 18 de março de 2016, quando eu assinei a venda da empresa, se foi o pior dia da minha vida. Falei, claro que não, eu estava preparado para vender. Agora, o pior dia da minha vida foi uma segunda-feira, depois do primeiro ano em Harvard, quando eu preparei durante 1 ano a empresa e eu cheguei lá de uma viagem, um escritório novo de 1.000 metros quadrados, tudo estava pronto, menos a minha sala. Ali o recado que eles me deram é o seguinte, depois de 10 anos, Felipe, você mais atrapalha aqui dentro do que ajuda. Vai para fora buscar novos negócios. Cara, esse dia foi duro. Porque é bonito a gente falar, eu quero que a minha empresa não dependa de mim, mas o nosso ego é machucado. Entendeu? Durante 10 anos eu achava legal falar que a empresa era o Felipe. Depois de passar por esse choque, foram os 4 anos que a gente mais cresceu, porque eu saí da operação, fui para o estratégico e vendi a empresa 4 anos depois. Então, eu tento encurtar essa trajetória, para que as pessoas não precisem dos 14 anos que eu precisei. Uma empresa ela é gerida por pessoas. Então, na verdade, a empresa tem que estar em função da pessoa, não a pessoa em função da empresa. E esse é um erro que se comete de forma muito evidente, né? As pessoas acabam se misturando e como se a vida da empresa fosse mais importante que a vida das próprias pessoas e dos próprios gestores da empresa. E é óbvio, mas a gente nunca sabe dos acidentes do caminho que a gente não pegou. O caminho que a gente pega tem vários acidentes, problemas, situações. Os outros, os que a gente não traçou, são só ideais, né? Eles vão do ponto A ao ponto B sem nenhuma interveniência. Então, essa ideia de que se eu tivesse feito de outra maneira, seria diferente? Seguramente. Se seria melhor ou pior, a gente nunca vai saber. Então, de fato, acho que o grande aprendizado é tipo assim, bom, isso é que eu tenho, isso é o que eu construí, e desse ponto para frente, como que eu faço? E até só complementando, é interessante, é um falso dilema a ideia do pessoal e do profissional, né? Ele esconde a ideia de que, assim, para você ser profissional, você deixa de ser uma pessoa. Na verdade, se não existe o profissional que não seja uma pessoa, com todas as dores da pessoa, com unha encravada da pessoa, com filho com problema na escola, isso afeta diretamente. Então, essa divisão entre pessoal e profissional me parece uma primeira confusão que as pessoas acabam fazendo, e em função disso, tem o trabalho de desconstruir aquilo que foi construído, que não precisava estar lá. Está no seu lazer, está em qualquer outra atividade, você está pleno, você está inteiro. E, de fato, você acaba tendo muito mais condições de ser bem-sucedido, porque você não está dividido, não está disperso em algumas outras coisas. É a nossa missão trazer essa mensagem, né? Porque o mundo nos ensina o contrário, cara. Eu me lembro como se fosse hoje, há 20 anos atrás, eu não vou nem citar qual é a multinacional que ele trabalha, porque esse cara está num nível muito alto. Mas um amigo, aos 30 anos, já estava tendo muito sucesso numa multinacional, e um dia ele falou para mim, Felipe, sabe o que eu faço? Segunda-feira eu visto o boné do executivo, me mato até sexta-feira, e sexta eu tiro o boné e volto para o boné
Cara, isso é um erro absurdo, mas para quem está olhando de fora, esse cara ele é topo da cadeia alimentar numa multinacional gigante, entendeu? Então você ouve de um cara desse, você acha que esse é o certo, mas será que isso é uma vida? Você passar 30 anos de segunda de manhã a sexta à noite, deixando de ser quem você é? Cara, eu ia falar sobre isso. Eu tenho uma coisa que aconteceu comigo, uma terapia, muitos anos, cara, 15, 20 anos atrás, primeira vez que eu fiz terapia. E eu tava falando sobre isso. Eu falando pro cara assim, cara, eu quando tô trabalhando, eu tô dedicado àquilo 200%. É trabalho, 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 trabalho. Quando eu saio de férias, eu não quero saber de trabalho. Eu quero descansar, eu não quero saber de nada. Eu sumo. Só que aí eu saio de férias e quando eu volto, tem um monte de problema que aconteceu. E isso me irrita. E como é que eu faço o negócio? Então, a primeira coisa que esse cara me falou foi, Gabriel, por que que você tem que ser um ou outro? Por que que você tem que ir ao extremo das coisas? Por que quando você está trabalhando pra caramba, você não pode, de repente, numa terça-feira ir ao cinema com a sua esposa, sua namorada, enfim, na época era namorada? Por que que você não pode sair uma tarde mais cedo e tomar uma cerveja com seus amigos? Por que que você é obrigado a trabalhar igual um maluco de segunda a sexta? E por que também, quando você está de férias, ele deu um exemplo, né? Tá lá em Paris de férias. O que que te impede, cara, de você, para até ficar tranquilo, acorda pela manhã, desce para um bistrozinho, abre o seu laptop, vê o que aconteceu, vê os e-mails mais importantes, vê se tem alguma coisa lá que realmente precisa da sua atenção, responde o que você precisa poder responder, fecha, se você demora 15 minutos, fecha o seu laptop e vai continuar tomando seu vinho, comendo seu queijo, comendo seu pão. E isso, cara, mudou a minha vida de uma maneira tão grande, eu nunca mais esqueci dessa lição. Tem um pensador, né, o Herbert Marcuse, que ele fala de uma certa tendência a adiar ao prazer, né? Quer dizer, as pessoas tendem a trabalhar o dia inteiro e no final do dia tem o happy hour. Ou trabalha a semana inteira e no final da semana tem exatamente aqueles 2 dias, aquele dia e meio de curtição. O sujeito estuda ou trabalha o ano inteiro para depois ter as férias e finalmente vem da empresa, tira um ano sabático em função daqueles 10, 15 anos que ele se machucou, inclusive, né? Perdeu a vida. Eu queria falar um pouco com você, cara, sobre erros, né? Ou pretensos erros. Uma coisa que eu já ouvi muitas vezes é que uma das coisas que os bilionários têm em comum é que todos eles faliram, que todos eles passaram por isso e até chegar onde chegaram. Isso é necessário, cara? É necessário você passar por isso? Ter que falir, ter fracassos para poder fazer sucesso? Ou não? Dá para fazer sem isso? Vários momentos eu escuto assim, cara, como você nunca quebrou, você ainda não é um empreendedor completo. Posso dizer o que eu acredito, principalmente aqui nos Estados Unidos, quebrar não é um problema, pelo contrário. Eu acredito que se tem muitos ensinamentos quando você quebra. Eu passei por uma crise muito grande em 2009 e aprendi, só que eu acredito que o burro erra uma vez e continua cometendo o mesmo erro. O inteligente erra uma vez e aprende com o erro. O sábio também aprende com o erro dos outros. Então, uma das grandes ajudas que eu tive foi a presença do meu sogro, que quebrou feio aos 50 anos. Então, há 20 anos eu converso muito com ele, pego a experiência do trauma que ele passou ao quebrar e uso isso a meu favor para tentar não passar. Então, Gabriel, eu acredito que se você for sábio, você consegue conviver com pessoas que quebraram e pegar o aprendizado. Agora, eu não consigo dizer se ao quebrar você fica melhor ainda, porque não passei por isso. Eu até queria complementar com algumas coisas. Minha opinião, eu acho que é absolutamente possível chegar onde se quiser chegar sem quebrar. É improvável, mas é possível. A segunda ideia é a ideia de quebrar. Uma coisa é você falir uma empresa, outra coisa é você quebrar. O quebrar é uma ruptura, é uma fratura. Quando você fala quebrar, é como se de alguma maneira você também se quebrasse. A sua empresa pode ter dado prejuízo, a sua empresa pode eventualmente ter fechado, mas não necessariamente você precisa quebrar se isso acontecer. E é interessante que você falou também sobre o quebrar pessoa jurídica sem quebrar pessoa física. É muito do que eu ajudo aqui os empreendedores, porque no fim do dia, a sua identidade, ela precisa estar preservada, entendeu? O que aconteceu, cara, faz parte da sua jornada, porque quando eu falo assim, eu não quebrei, mas o Gabriel sabe, eu passei por uma crise muito grande em 2009, então são sim aprendizados. E tem uma coisa que eu concordo, tá? Quando você passa por uma queda muito abrupta e você se reergue, você tem a consciência de que você sabe fazer. Então o meu sogro fala para mim até hoje, se eu quebrar eu faço de novo, entendeu? Essa certeza eu não tenho. É um ensinamento brabo, porque você já ganhou a certeza, e é interessante, vale muito para as pessoas que estão nos ouvindo. Uma vez a gente estava num mercado parecido, eu peguei um produto assim como se fosse a Ferrari, e aí eu estava oferecendo
para os distribuidores. E dentro disso tinha um carregador, que era assim, um apêndicezinho. E aí no final, meu sogro falou assim, cara, como eu queria ter na minha mão esse carregador, porque a Ferrari, quando eu quebrei, eu não tinha dinheiro para ter ela. Mas com esse carregador baratinho, eu ia pegar emprestado R$1.000, ia fazer 4.000, ia devolver, ia pegar os 3.000 e eu ia recomeçar mais rápido. E eu falei, cara, que baita aprendizado. Porque muitas das vezes a gente quer olhar o gigante, mas naquele momento não dá. O que você pode começar pequeno com poder de escala muito grande? Essa teoria eu sei, entendeu? A prática eu não testei. Acho que tem várias maneiras da gente enxergar esse caminho que a gente está fazendo, né? Esse caminho tipo assim, de objetivar uma coisa, caminhar nessa coisa e chegar nessa coisa. E de fato, assim, o paradigma que se tem é que você necessariamente vai errar, você vai perder e o valor está em você conseguir se levantar. Evidente que sim, a gente sabe que o sucesso, ele é uma delícia, mas ele é um péssimo professor. A gente costuma aprender muito mais com as derrotas do que com as vitórias. E eu queria saber de você o seguinte, você acabou de dizer, né, você não teve oportunidade de uma falência, e felizmente você teve a oportunidade de várias empresas bem-sucedidas. O que você aprende com esse professor tão difícil que é o sucesso? Deixa eu corrigir um pouco o que você falou. Não são várias empresas bem-sucedidas. Eu tenho mais empresas que eu fechei do que as que deram certo. Apenas as que deram certo deram mais certo do que o somatório das que eu fechei. As pessoas falam para mim, hoje com a tua situação financeira é mais fácil. Eu falo, não, é mais difícil, porque lá atrás, quando não tinha um backup financeiro, eu tive que fazer acontecer. Hoje, se eu não me policiar, eu tenho um caso de uma empresa que eu montei com 2 sócios, 2 garotos, eles falaram assim, cara, beleza, vamos começar, eu preciso de um cheque de R$30.000. Gente, ok, não é um problema para mim hoje um cheque de R$30.000, mas se eu desse um de R$30.000 para eles, eu ia estar atrofiando esses garotos. Porque com 30.000 eles iam fazer 100, mas para fazer 500 eles iam precisar de um cheque de 200.000. Para fazer 1 milhão eles iam precisar... Então o que eu fiz com eles? Eu falei, não vou dar esse cheque. Ele falou, mas como não? Eu falei, não, nós juntos vamos construir um MVP, vamos fazer algo e eu vou colocar. Fizemos um produto, fizemos 90.000, eu falei para eles, agora faz o seguinte, eu não preciso desse dinheiro, fica com 90.000. Então o que eu faço muito? Você falou, o que eu aprendo? Esse professor duro do sucesso, eu crio fracassos fakes dentro da minha vida o tempo todo. Seja em negócios novos, eu penso o seguinte, e se eu tivesse sem dinheiro? Eu teria que fazer esse negócio sem dinheiro, então eu vou fazer essa empresa nova sem dinheiro. Eu vou dar um exemplo, Júlio, que eu fui esquiar em Parque City com a minha esposa, eu comecei a fazer snow agora, é até engraçado que quando a gente aprendeu há 4 anos, minha esposa falou, por que a gente não começou antes? Eu falei, porque a gente morou na Tijuca, porque a gente não tinha dinheiro, nossos amigos não faziam snowboard e esqui. Simples assim. Só que eu sou uma pessoa que, apesar de ser empreendedor, eu não tomo riscos absurdos, entendeu? Então, a minha esposa está no esqui, eu estou no snowboard, e ela está evoluindo mais rápido que eu. Então, ela quer ir para pistas novas, e eu falo para ela, mas eu não quero pistas novas porque eu não quero a surpresa, eu não quero me colocar num risco de sair numa curva e tá uma pista estreita e eu cair lá embaixo. Ela falou, então você nunca vai aprender. Eu falei, não, sabe por quê? Porque eu pego uma pista larga e eu simulo na minha cabeça a crise. Eu falo o seguinte, essa pista a partir de agora tem 2 metros e eu não posso passar desses 2 metros. E aí eu tenho que aprender a andar de snow sem sair dos 2 metros, mas sabendo que eu não estou me colocando no risco. Mas eu vou até o limite, tá, Júlio? Então, assim, eu tento não atrofiar com o professor sucesso e criar esses cenários de crise. Então eu falei para minha esposa, falou, pô, mas tu vai continuar na mesma pista? Eu falei, não é a mesma pista, porque a cada descida minha eu transformo ela numa pista diferente. Eu vou querer ir para uma parte mais bump, eu vou querer simular 2 metros aqui, eu vou querer acelerar mais. Exatamente o que você me ensinou e deu um nome aí da gente criar a nossa nova realidade, ao invés de esperar uma realidade crítica para aprender com ela, entendeu? A gente faz para todos os convidados, eu queria te fazer uma pergunta. Se você pudesse ter 3 minutos com uma pessoa, com qualquer pessoa que você conhece, pessoa que não conhece, uma pessoa histórica, quem seria essa pessoa? E você tem direito a uma pergunta. O que você perguntaria para essa pessoa? Nossa, eu não teria essa resposta até semana passada, quando eu respondi uma caixinha de perguntas exatamente sobre isso. Então, eu vou escolher uma pessoa que não está mais entre nós, que seria Jesus Cristo. A pergunta que eu faria para ele é o seguinte, por que guerras religiosas, se na verdade o que a gente defende é que somos a imagem e semelhança do Pai? Por que a gente se acha melhor do que o outro por crenças diferentes? Por que permitiu isso aí? Para mim é um conflito muito grande, vindo de famílias, dentro da família tendo religiões diferentes. Eu não consigo entender esse eu tô certo, você tá errado. Eu gosto sempre de saber qual é o teu caminho e me ensina o que tem de bom nele para eu aproveitar. Então seria 3 minutos com Jesus, seria exatamente essa pergunta.
esse é um ponto, cara, que eu também me apego muito. Eu entendo hoje, isso é que eu penso, que realmente o ser humano está nesse planeta para evoluir. E a gente está em diferentes estágios de evolução, né? E você, no seu trabalho hoje como mentor, você hoje passa de uma outra maneira. Por isso, mais uma vez, eu quero voltar a te dar os parabéns por você incluir o tema espiritual, além do mental e o físico, nas suas mentorias, porque isso é um tema, cara, que as pessoas pensam que ele não é tão importante. É importante para qualquer ser humano e quem faz negócio são seres humanos. Não existem pessoas jurídicas, existem humanos que constituem pessoas jurídicas. A mentoria hoje teve a época dos coaches, agora os mentores se destacaram e mostraram, e me incomoda um pouco ver quanta gente está entrando nessa área e se dizendo mentor. Por isso que eu queria muito trazer você, porque é muito importante mostrar alguém que realmente sabe o que está falando. Então, se você puder, cara, eu sei que a gente está com pouco tempo, só dá uma pinceladinha no que para você é uma mentoria. O que você faz exatamente com os seus mentorados? Que mentor? Por que eu preciso do mentor? E o que o mentor pode me ajudar num momento desse tão complexo para o ser humano e para a vida, para o empresário, enfim? O mentor, ele é apenas alguém que chegou aonde você quer chegar num determinado ponto da tua vida, tá, Gabriel? Então, assim, o mentor, muita gente está confundindo o mentor com o oráculo. Ele não é um oráculo. Entendeu? Ele é apenas aquela pessoa que passou por isso aqui, e aí o que eu faço? Eu uso a minha experiência para te trazer os acertos e, principalmente, evitar que você cometa os inúmeros erros que eu cometi. Então, para que muita gente tenha dúvida, obrigado por perguntar isso, eu vou trazer uma história aqui que eu trouxe no podcast Mundo Ed do Edmundo, do jogador. Quando ele me fez essa pergunta, eu falei para ele, mas Edmundo, você poderia ser um mentor? Ele falou, não, eu fui o animal. Eu só joguei bola, o resto eu fiz tudo de errado. E eu falei para ele assim, tá bom, o Felipe é fã de mentor. O Felipe acabou de adotar um menino num orfanato, adotou financeiramente. Esse menino é um adolescente, mãe alcoólatra, pai drogado, passou fome, deseja jogar futebol na Europa e na seleção brasileira. O Felipe saiu de lá falando, preciso contratar um mentor para mentorar esse menino. Quem o Felipe contrata? O Felipe ou o Edmundo? Aí ele olhou, começou o olho, encheu d'água, ele falou, pô, nunca ninguém falou que eu podia ser outra coisa. Eu falei, cara, eu não tô aqui babando o seu ovo. Mas me responde qual é a autoridade que o Felipe tem para mentorar esse menino. Ah, não, o Felipe é um mentor. Não. Eu não sou um mentor de qualquer coisa. Eu não tive mãe alcoólatra, pai drogado, não passei fome, não cheguei a jogar futebol na Europa, muito menos na seleção brasileira. Eu não sei falar para ele, esse aqui é o melhor caminho, essas aqui são as pedras que você pode tropeçar. Então, voltando no tempo, eu sou muito grato a todos os mentores que eu tenho e tive na minha vida. Sim, porque eles me ensinaram muito, mas o mais importante, eles tiraram da minha frente pedras que hoje, mais experiente, eu olho para trás e vejo que eu teria tropeçado. Uma delas, que a gente começou a falar que não tem vida pessoal e profissional, eu digo que o Lobão me ajudou 20% no negócio e 80% na vida pessoal. Eu hoje não teria minha família se ele não tivesse colocado para mim os erros que ele cometeu no primeiro casamento dele. É tão legal isso que você está falando, que me remeteu, inclusive, assim, ao próprio termo mentor. O mentor, na verdade, é um personagem histórico, né? Um personagem de Homero, né? Na Odisseia. E o mentor, ele era um amigo e um conselheiro do Ulisses, né? Do Odisseu, que foi escolhido mesmo, por ser mais velho e por ser mais sábio, para cuidar do filho, enquanto o Ulisses estava fora. É interessante essa ideia da escolha, tipo assim, eu preciso escolher uma pessoa e essa pessoa ela tem condição de cuidar de algo. E a orientação é parte do cuidado. A orientação ela não é o fim, ela é o meio. Né? É por meio da orientação que aquela pessoa vai ser cuidada. Um prazer enorme ter estado com você hoje. Tenho absoluta certeza que nessa meia hora, trocentas outras meias horas ficaram de fora, mas foi um prazer enorme, espero que a gente converse mais vezes. Você que está aí vendo a gente, se você não aprendeu, não está com a pulguinha atrás da orelha com o programa de hoje, se alguma coisa está errada, pense que tem alguma coisa errada. Mas eu tenho certeza, cara, isso na minha crença, do que o trabalho que você está fazendo faz parte dessa ajuda pela evolução do empresário, mas que vai para o ser humano em todos os tempos. Então, até eu acho que é uma missão de todos nós tivemos um pouquinho de entendimento, que cabe a nós também passar um pouco de sabedoria para que as pessoas não fiquem se apegando a coisas mínimas. Isso vai ser muito bom. Eu acho que a nossa missão no mundo é passar aqui e fazer alguma diferença. E você, cara, tá fazendo com certeza. De novo, não é para bater ovo, é porque a tua história diz isso.
Um prazer ter você aqui com a gente. Valeu aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse programa assim como a gente gostou. Não esquece de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, compartilhar e pronto. E fique aqui pronto para a próxima semana que vamos ter mais um convidado incrível como esses que estão passando por aqui, que fazem sempre a gente ter meia hora de grandes momentos, de muito prazer de estar aqui com essas pessoas e sempre a pulguinha atrás da orelha. Então, diga 33.